Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículos 67 em diante. Lucas, capítulo 1, versículos 67 em diante. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. O pai aqui, Zacarias, é pai de João Batista. João Batista. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, quer dizer, menino aí é João Batista, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos passos ou nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Querido Deus, hoje, ao redor do globo, do planeta, o mundo inteiro olha, lembra, fala, refere-se a Ele, a Jesus de Nazaré. Que hoje, pela manhã, aqui, entre nós, na meditação desta palavra, que haja o despertar, o iluminar do Espírito de Deus em corações e mentes. Que os cansados encontrem descanso, que os aflitos encontrem paz, que os perdidos encontrem um caminho, e que aqueles que estão desesperados encontrem salvação. Para vidas de homens e de mulheres é o que te pedimos. Amém. Como a geração do futuro vai nos ver? Eu nasci alguns anos só depois da Segunda Guerra Mundial. Os poucos anos meus logo depois da Segunda Guerra Mundial me dão apenas uma vaga memória do que era o mundo na década de 50. Mas hoje eu fico pensando o que é que dizem os alemães a respeito de si mesmos na década de 1930, 1940. Fico pensando o que dizem os americanos, norte-americanos, a respeito de si mesmos
sobre a Guerra Civil, que foi uma das mais devastadoras guerras que o mundo já conheceu, entre o sul e o norte dos Estados Unidos. O que dirão os seus netos a respeito destes anos que vivemos? Como explicar no futuro, ou como eles vão explicar no futuro, a vida que nós estamos vivendo hoje? Por exemplo, como é que nós vamos um dia, ou que eles vão um dia, porque nós já não estaremos mais aqui, explicar que o Brasil acabou com a educação pública? Houve um sucateamento da escola pública nesse país. Como explicar? Como é que nós vamos dizer para eles entenderem que a gente não se deu conta que um país sem ensino público socava ainda mais o abismo social, e com esse abismo social a violência urbana? Como é que nós vamos um dia, ou que vão um dia, nós não, eles um dia vão explicar os processos históricos que levaram um país chamado Brasil, rico, riqueza natural, com jazidas de ouro, jazidas de ferro, com jazidas, um clima extraordinário. Um país, o Brasil é rico. Temos a maior selva, o pulmão do mundo, a Amazônia, com a biodiversidade imensa. Como é que a gente vai um dia ser entendido no futuro que nós deixamos esse país ser empurrado para o fundo de um poço? Como vamos explicar o orgulho que nós sentimos? Da gente sente orgulho de que as nossas cidades são grandes. Ficamos comparando cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, com Belo Horizonte, com Recife, com Fortaleza. Quem tem a maior população? Sem se dar conta que esse processo de concentração urbana e o esvaziamento do campo só gera mais favela, mais cortiços, uma explosão de violência que esse país experimenta sem tamanho. Como explicar que esse país nunca teve, na verdade, nenhum partido político? Nós nunca tivemos, de verdade, um partido político. O que nós temos são agremiações em que os políticos se juntam, e esses políticos são fisiologistas, adesistas, clientelistas e venais. Não há partido político no Brasil, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Como é que a gente vai explicar que essas agremiações políticas que juntam os políticos debaixo de suas bandeiras gerou uma maré de corrupção que nós nunca imaginávamos que era tão grande, e ela não é de 10, 12, 15, 20 anos. Ela vem lá de trás. Lá da década de 1930, 1920, com a Primeira República. Como explicar? Me diga, como é que nós vamos um dia explicar que um político condenado, 30 anos de cadeia, só cumpre no máximo um ano e meio, vai para casa com tornozeleira eletrônica, só que a casa dele não é a sua casa e a minha casa. É uma casa de 5.000 metros quadrados, é um sítio, é uma fazenda, com piscina, com quadra de tênis, com churrasqueira. E que ele pleiteia, que foi o que aconteceu essa semana, ele pleiteia com o juiz levar amigos para jogar tênis. Condenado. Como explicar? Como é que nós vamos poder explicar que a igreja evangélica, ou o movimento evangélico, pelo menos o que está mais evidente, que aparece
nas bancadas legislativas, que está no Congresso, que está na mídia, que vende CD, que lota estádios de futebol cheios de crente, que enche a Paulista com a maré humana, o movimento evangélico. Como explicar que esse movimento evangélico é conhecido no Brasil por ser ganancioso, por promover teologia da prosperidade, e que pastores estão enroscados até o pescoço nos mesmos crimes dos políticos que a gente acha horríveis? Como explicar? Porque eu quero começar a minha mensagem dizendo assim: o mundo do futuro é o mundo que nós estamos fertilizando hoje. Que tipo de mundo, nós temos que fazer essa pergunta, nós vamos deixar para a próxima geração? Que tipo de mundo? Porque ninguém se engane, o mundo não está pronto, nem o futuro está pronto. O futuro seu, da sua família, do seu bairro, do estado de São Paulo, do Brasil e do planeta, depende das decisões que você tomar hoje. Quem fomenta hostilidade está criando um futuro de violência. Quem vive na apatia está adubando um mundo caótico. Quem tolera o desdém, o descaso, está gerando um mundo sem freios. Quem adora o consumismo e acha o máximo ostentar, está produzindo um mundo frívolo e raso. Quem aceita o egoísmo como filosofia de vida está gestando um mundo de indiferentes. Nós gostamos, e é isso que eu quero enfatizar para vocês, das coisas e odiamos outras coisas. Mas a gente pouco está disposto a pagar o preço por aquilo que a gente gosta. E a gente deixa as coisas que a gente detesta, ou pelo menos que nos causam espanto, acontecerem. Porque parece que a minha e a sua geração vive o tempo dos atalhos. A gente gosta de atalho. A gente gosta das coisas mais fáceis. Eu já contei para vocês que há algum tempo eu estava numa viagem e fui numa livraria de aeroporto. E eu contei assim na prateleira do aeroporto pelo menos 36 títulos de livros que começavam como? Com a palavra como. Como fazer isso, como ser aquilo, como ter isso, como produzir aquilo, como. A gente quer uma regra, a gente quer uma receita, a gente quer 1, 2, 3, pastor me ensina 1, 2, 3, 4, 5, o mais fácil que eu puder. Quanto mais bobão você for, mais likes você tem no Facebook, no YouTube. Quanto mais imbecil você for, quanto mais raivoso você for, mais você chama a atenção. Porque tornou-se cômodo para mim e para você sentar em cima de um sofá felpudo, ligar a televisão e deixar a mente em ponto morto. Sabe, neutro, ponto morto? No carro, ponto morto, que não vai nem para frente nem para trás. Deixa a mente em neutro. Neutra. Não pensa. E a máquina de fazer doido vai comendo o tempo seu.
Porque tempo é a única riqueza não renovável que existe no universo. Tempo. A máquina de fazer doido vai comendo o seu tempo. 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 E você fica lá, ó. A gente gosta de ambientes os mais frívolos, fúteis, das anedotas, das brincadeiras, dos memes racistas, das piadinhas misóginas, dos conceitos preconceituosos. Aqui no Brasil a gente vota em político excêntrico, em palhaço. A gente vota em palhaço, jogador de futebol, radialista, só para tirar uma onda. Só porque a gente acha que é protesto. Eu vou protestar e vou votar num político palhaço. Entregamos a pastores, a professores, tarefas que são nossas, deveres de casa que a gente devia cumprir. Envolver-se, a gente não quer. Porque envolver-se deixa a cabeça da gente preocupada e a gente gosta de ter a cabeça em ponto morto. Sentar e debater assuntos com profundidade, a gente não quer. Eu fiz um YouTube, criei um canal de YouTube que não está indo para lugar nenhum. E eu criei um YouTube, fiz um YouTube lá que estava com 5 minutos. A pessoa falou, não, Ricardo, 5 minutos é muito, ninguém presta atenção. O pessoal quer no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Porque consciência cidadã pode nos indispor, tirar a gente das nossas zonas de conforto. E a gente não quer se indispor, não quer sair da zona de conforto. Vejam, quando Jesus veio ao mundo, há mais de 2000 anos, o mundo era tão absurdo como é o mundo que nós vivemos hoje. Não se enganem, não. O mundo em que Jesus veio era um mundo dos absurdos. Havia uma nação, Roma, que dominava o mundo de então e espoliava, arrancava tudo que podia das nações que ela dominava para enriquecer Roma. Roma era a cidade dos mármores, e o mundo vivia na penúria. E um desses mundos que vivia na penúria era Israel, dominado por Roma, e tinha um imperador em Israel que era fantoche de Roma, chamado Herodes. Herodes posava de imperador e de rei, mas ele na verdade era encabrestado, igual uma mula que é encabrestada, que põe o ferro na boca, pois Roma colocou os ferros na boca de Herodes e dirigia Herodes para onde ele queria. E era um rei sanguinário esse Herodes. Havia no mundo passado, por exemplo, uma atitude misógina. Você sabe o que é a palavra misoginia, né? É ódio às mulheres, é rejeição às mulheres. Havia uma misoginia no mundo antigo que era uma coisa tremenda. As mulheres, deem graças a Deus por vocês viverem nesse tempo. Porque com tudo que tem de ruim, ainda é um pouquinho melhor do que naquela época. Mulheres, naquela época, vocês não valiam nada.
Mulher naquela época era um útero ambulante. Mulher servia para procriar. Mulher tinha, me desculpe a expressão, mulher tinha que ser parideira. Só isso as mulheres serviam. Mulher não era permitida aprender a ler, não era permitida aprender, não podia falar em público, não tinha o direito de dar divórcio ao homem. O homem que dava divórcio à mulher, e se a mulher desse divórcio ao homem, ela era degolada ou morta a pedradas. Mas o homem, se a mulher roncasse à noite, quem não, né? Quem nunca? Ele podia chegar de manhã e dizer: olha, essa mulher ronca demais, eu não quero mais ela. E ela ia para a rua, porque não tinha como ela refazer a vida dela. Era um mundo classista. Você tinha os que viviam no mundo romano, esses viviam bem. Você tinha a classe sacerdotal, que também vivia muito bem. Você tinha os soldados, que viviam muito bem. E você tinha o resto do povo, analfabeto, na miséria, e que não tinha condições nenhuma de ascender socialmente. Não tinha. Quem nascia pobre morria pobre, casava entre pobre e não tinha condições de estudar, de crescer. E aí, diante dos absurdos de um mundo antigo, muito parecido com o nosso que vivemos hoje, em que a classe religiosa, os sacerdotes, eram homens da pior espécie. O sumo sacerdote, os rabinos, fariseus, eram gente da pior espécie. Eram tão horríveis que Jesus os chamou de sepulcros caiados, branquinhos por fora e podres por dentro. Um sepulcro que você passa uma mão de cal, mas dentro está podre. Eles eram tão ruins que foram eles que conspiraram. Eu fico imaginando, eu sempre falo dessa cena que me vem à mente. Imagine uma sala com 4 pastores, ou 4 padres, ou 4 rabinos, ou 5, reunidos numa sala, conspirando para matar uma pessoa. Que homens são esses? 4 homens, 5, 6, reunidos numa sala, e o texto da Bíblia diz, nos evangelhos, que eles conspiravam a portas fechadas, como eles iam matar Jesus. Então esse era o mundo da época. Um mundo conturbado, perturbado, um mundo devastado. E veja, eu estou fazendo uma leitura do mundo daquela época. Um dia, no futuro, eles vão fazer uma leitura desse tempo que nós vivemos hoje. E aí é que vem a mensagem do Evangelho. Aí é que vem a mensagem do Natal. Deus viu os absurdos do mundo, o clamor do injustiçado, do pobre, o clamor das mulheres, o clamor dos escravos, chegou aos ouvidos de Deus. E o Senhor, o texto diz nas palavras do pai de João Batista, o precursor de Jesus. O pai de João Batista se chamava Zacarias, disse assim: Deus nos visitou. Deus nos visitou. Essa é a boa mensagem do Evangelho. Deus não ficou à parte do nosso sofrimento. Deus se envolveu. Deus invadiu a história. Deus colocou um projeto, um plano em movimento.
um plano de redenção. Deus procurou meios de nos mostrar, primeiro, que nós precisamos mudar de rota. E Deus nos mostrou na vida de Jesus como que esta rota pode ser mudada. Lembram que eu falei para vocês que eu vi um monte de título de livros que diziam como isso, como aquilo, como ficar rico, como fazer sua empresa prosperar, como ser bem-sucedido na vida, como ter um coração leve. Pois deixa eu lhes dizer, Jesus veio ao mundo para primeiro abrir a nossa consciência de que nós precisamos mudar de rota. E na vida encarnada, vivida existencialmente por Jesus, Ele nos mostrou o como nós podemos mudar a nossa caminhada de vida. O Evangelho é, portanto, um chamado para você dizer chega, para você dizer chega a uma mentalidade, a você dizer chega àquilo que a Bíblia chama de mundo. E a Bíblia diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, porque tem uma forma de pensar, de organizar a vida que é contrária a Deus. E Jesus veio e Deus invadiu a história em Jesus para mostrar que nós podemos sim pensar, viver, existir de uma outra forma e de uma outra categoria de viver. Chega. O que é a mensagem do Evangelho? Deus nos visitou. Chega. Chega. Chega de ser um vagão puxado por uma locomotiva chamada ganância. Chega de ser um peixe atraído pelo anzol de um pescador que odeia você. Chega de ser ovelha ingênua que não percebe que o mundo está lotado de lobos vorazes que nos espreitam e que querem nos destruir quando eles puderem. Chega. Chega de ser escravo. Chega de ser escravo de quem quer que seja. Chega. Zacarias recebe a notícia. E o texto nos diz que a primeira expressão dele foi: Deus nos visitou. E Deus nos visitou e ele canta. É um cântico. Cântico de Zacarias, no capítulo 1 do livro do Evangelho de Lucas. Louvado seja o Deus de Israel. E ele diz: graças a Deus, que o meu filho vai anteceder, vem antes, abre caminho. É um abridor de rotas para ele, que virá ao mundo. E esse menino vem ao mundo para dar ao povo o conhecimento da salvação. Veja que no versículo de número 71, ele diz isso. Mas eu não sei se você e eu estamos tão poluídos na nossa mente de uma linguagem que se repete nos meios religiosos atuais, que a gente não nota que o cântico todinho de Zacarias é um conceito não pessoal. Antes de ser um conceito pessoal, é um conceito coletivo de salvação. Porque durante o cântico todo ele vem dizendo: o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para a linhagem de Davi. Ele não está falando de um indivíduo. Não está falando do CPF. Ele não está falando do CGC, da sua empresa. Ele está falando da coletividade de Israel. Ele está falando do povo. Ele vem trazer salvação para nós. Por quê? Porque Israel, há séculos, vem sendo sucessivamente possuído, invadido, destruído por povos diferentes.
Foram os babilônicos, depois foram os persas, depois foram os gregos, depois foram os romanos. Um povo após outro invade Israel, toma tudo que tem, destrói tudo de Israel. Todos se revezavam em roubar, em expoliar, e os israelitas nunca mais conseguiram se organizar como um povo independente. E Zacarias avisa que o Messias promoveria uma nova constituição. Que antes de você pensar em minha salvação, nós temos que pensar na salvação do nosso povo. Porque não adianta eu ser salvo, carimbar meu passaporte e vir para o céu, e o mundo ao meu redor está se desmantelando todo. Essa é uma visão egocêntrica, egoísta. E o que Zacarias vem dizer é que o povo teria uma consciência coletiva de liberdade. Seria uma libertação maior, uma consciência que vai nascer através de Jesus, quando ele diz, ele vai dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Versículo de número 71, olha que coisa linda. Vai dar ao seu povo o conhecimento de libertação. Eu acho que era Gandhi que dizia assim: ninguém sobe nas suas costas, a não ser que você ande encurvado. Ninguém sobe nas minhas costas, a não ser que eu ande encurvado. Não é um conceito metafísico, espiritual de salvação. É um conceito existencial de salvação. Nenhum poder mais me domina. Nem o poder da carne, dos meus instintos, nenhum dogma, nenhuma instituição religiosa, nenhuma escola de teologia, nenhum sistema religioso e nenhum império político vai ter mais força sobre nós, porque nós vamos ser de um outro reino. Nós não vamos mais responder a César e nem a Herodes, nós vamos responder a Deus. Seremos livres, desde a minha medula, as minhas entranhas, a minha alma, a minha autoestima, a minha dignidade será livre. Jesus vem para trazer, e Zacarias, o pai de João Batista, diz, entendermos a nossa redenção como um escravo pode entender a sua redenção. Vejam bem, para um escravo ser livre, não basta uma princesa assinar um documento declarando livre todos os escravos do Brasil. Sim, a lei é boa para que não haja mais direitos legais num país de um escravizar o outro, mas isso não basta. É preciso para o escravo ser livre que ele construa dentro dele mesmo uma autonomia humana, existencial. É preciso que isso esteja dentro dele. Por quê? Porque para justificar a escravidão, lá no passado, os colonizadores precisaram criar uma cultura de escravos. Por isso é que no Brasil e na nossa cultura ocidental, o pecado é preto. O pecado é preto. Ora, se o pecado é preto, Jesus tem que ter a cara branca. E para ter a cara branca, Jesus tem que ter a cara de europeu. E o Natal tem que ter neve.
E o diabo tem que ser um ser, a cara do diabo, com um descendente da África. Porque senão eu não justifico a escravidão. E vamos associar tudo que é ruim ao preto. Quando um filho não dá certo dentro da família, a gente chama o filho de ovelha negra. Quando o cenário não está bom, a gente chama de a coisa está ficando preta. Quando a gente fala de um buraco sem fim, a gente fala de um buraco negro. Quando a gente quer desvalorizar alguém, a gente usa o verbo denegrir. Negrir, negro, denegrir. Tornar aquela pessoa igual a um negro. Eu denegri você, eu tornei você igual a um preto. Assim, fica fácil eu justificar porque que eu estou negociando com os pretos e vendendo. No tráfico dos escravos, vocês sabiam? Que quando eles traficavam de Angola para o Brasil, do Senegal para o Brasil, para vender os negros aqui no Brasil, os senhores que vendiam, e os traficantes, batizavam os negros antes de colocá-los no navio negreiro. Batizava, chamava o padre e batizava. E sabe qual era a lógica deles? Se eles morrerem na travessia, pelo menos a alma está salva. E a gente pode apodrecer o corpo deles, mas pelo menos a gente salvou a alma eterna deles. Olha que coisa linda, eles vão para o céu. Aí de repente, aqui no Brasil, por exemplo, começou uma onda anti-escravagista. Castro Alves, baiano Castro Alves, veio da Europa com outra mentalidade. E começou através das suas poesias a minar essa lógica, a cutucar essa lógica, a mexer com essa lógica. E uma das estruturas que precisavam ser demolidas era: o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? E Castro Alves diz: Deus não tem nada a ver com isso. No Navio Negreiro, na sua grande poesia épica em que ele condena, ele diz: ó Deus dos céus, onde estás, que não vês tamanha infâmia? Isso não é nada divino, isso é desumano, isso não tem nada de Deus, isso é bárbaro, isso não tem nada de Deus, isso é cruel, isso é bestializar tanto as pessoas que estão sendo mortas, como bestializar ainda mais aquele que mata. Não pode. Imagine no dia em que ouve-se pelo Brasil afora que não é mais legal, que não existe mais essa lógica. Aí começa a estrutura de pensamento que, infelizmente, 500 anos depois, nós ainda não conseguimos lavar da nossa cabeça. Qual é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Não é apenas dizer você é livre, mas é criar em você a mentalidade de que você é verdadeiramente livre, mesmo que você seja descendente do senhor do escravo que escravizou, ou você seja descendente do escravo que foi escravizado. Você pode se levantar com a cabeça livre, e livre dessas torpezas, dessas imundícies que estão no mundo de hoje, para que nós digamos a todos os homens e de todas as mulheres: eu não respondo mais necessariamente a uma lei que está escrita, ou algo que foi considerado legal por muito tempo. Eu respondo aos critérios éticos do Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: em Jesus não há mais distinção entre escravo e senhor, entre preto e branco, entre senhor e dominado, entre homem e mulher. Agora não há mais gentios e judeus, agora somos um só em Cristo Jesus o Senhor. É o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Uma nova cultura,
uma nova forma de pensar, e com a possibilidade de escrevermos e reescrevermos a nossa história, a história do nosso país e a história do mundo. E a nossa salvação, ele diz aqui no versículo de número 72, ele diz assim: para dar ao povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Claro, perdão de pecados tem dois vieses. Tem o pecado pessoal, aquele que eu cometo, e tem o pecado estrutural, que nós cometemos coletivamente. Lembra da propaganda do biscoito? O que vem primeiro? Ele vende mais porque é crocante? Ou é crocante porque vende mais? Lembram? Talvez vocês não se lembrem, que vocês não são da minha idade. Me responda uma coisa: o que vem primeiro? É o pecado social ou o pecado pessoal? O que vende mais? Ele vende mais por quê? Porque é crocante? Ou é crocante porque vendeu muito? E está sempre fresquinho na prateleira e por isso está sempre crocante. O pecado pessoal consolida o pecado estrutural. Existe um pecado que a gente comete coletivamente. É o pecado da nação. É o pecado do país. Esse pecado do país é fruto de que pecado? Das pessoas. Porque não existe país, existem pessoas dentro do país. E a somatória de todas as pessoas num país são o país. Então, os pecados pessoais criam os pecados estruturais, e os pecados estruturais criam, ou energizam, ou entusiasmam, ou animam os pecados pessoais. Entenderam? Ou não? Existe uma cultura aqui no Brasil que favorece a gente pecar. Furar fila, achar que uma pessoa que deu um troco a mais na padaria foi Deus que nos abençoou. Dá um jeitinho. Essa mentalidade ajuda ao pecado pessoal. Mas é o pecado pessoal que cria essa mentalidade. É o biscoito. É crocante porque vende, e vende porque é crocante. E a mensagem do Evangelho é: não importa. Agora, importa agora é que você tenha consciência que nós não precisamos mais viver essa dualidade. O cargo é pesado e a carga é para mais de 10 mil. Qual é a carga que pesa sobre os ombros do brasileiro? Nós levamos uma carga pesada, gerador de uma culpa nacional. Nós levamos uma carga pessoal, gerador de uma culpa pessoal. E acho que é esse o problema que a gente vive. Essa falta de ânimo, de força, de não ter mais para onde ir. Aí de repente alguém chega para nós e diz assim: não é preciso viver assim para sempre. Você não precisa viver assim para sempre. Imagine uma pessoa que está presa por um vício pessoal. Ele cheira cocaína, fuma crack. Ele não consegue vencer aquele vício. Aí chega alguém para ele e diz assim: não, isso você não precisa mais. Você pode, você tem forças. E se você não tiver forças, o Espírito de Deus vai compensar a sua falta de forças para você ter forças para vencer esse vício. Imagine um país
uma nação que já foi dominada pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, e alguém chega para eles e diz assim: não, essa mentalidade que vocês estão incorporando em vocês não precisa ser assim. É possível viver diferente. É possível reescrever a sua história. Não é necessário você continuar com a sua vida apagada, fria, triste para sempre. É possível você ressurgir. E como? Veja que lindo. Eu acho que assim, a Bíblia tem muitos textos lindos, mas esse texto do capítulo de número 1 de Lucas, os versículos 78 e 79 é de uma beleza ímpar. Quando ele diz assim: por causa das ternas misericórdias de Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Que coisa linda! A ideia do versículo 78 e 79 é do sequestro. Você está sequestrado. Imagine uma pessoa sequestrada, uma pessoa presa, jogada dentro de um quarto escuro, de um esconderijo por algum sequestrador. E esse sequestrador mantém o quarto em penumbra, para poder extorquir dinheiro da família. Sua vida está em jogo. E de repente, a polícia entra com os 2 pés na porta, abre-se a porta, e entra o clarão do dia. E o policial olha para você e diz assim: você está livre. Imagine a alegria dessa pessoa. Imagine um país que está sequestrado pelo roubo, pela corrupção, por ideias patéticas e pequenas. Um país que está, uma nação, uma geração. Imagine os judeus que estavam nos campos de concentração nazista. Quando as tropas aliadas entraram em Birkenau, entraram em Dachau, entraram em Auschwitz, em Treblinka, entraram nesses campos de concentração, arrombando as portas e gritando para os que estavam morrendo de fome: você está livre, você está livre. Imagine a alegria. Quem está nos sequestrando? Quem? Somos sequestrados por impérios do mal. E esses impérios do mal estão nas estruturas e estão dentro da gente também. Somos sequestrados por lógicas perversas, que nos fazem pensar como querem os poderosos. Somos sequestrados pelos nossos desejos irrefletidos e sem freios. Somos sequestrados por sistemas que a Bíblia diz que tem um príncipe, um anjo mau. E a Bíblia diz: nós podemos ser livres. Pode brilhar a luz dentro da gente. Eu posso hoje de manhã aqui com vocês, ao invés de a gente cantar Jingle Bell e Noite Feliz, ser completamente fora do esquadro. Vocês deixam? Vocês não se escandalizam, não? Pois deixa eu ser hoje totalmente fora do esquadro. Ao invés de Jingle Bell e Noite Feliz, eu quero citar para vocês uma letra do Cazuza. Em Ideologia, Cazuza diz assim: meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu não acredito. Eu nem acredito.
que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco da vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste tudo em cima do muro. E aí ele repete o refrão, e repete. Meus heróis morreram de overdose. Eu quero uma luz. Tira a palavra ideologia e põe luz. De dentro do quarto escuro em que me colocaram, eu quero uma luz. Alguém, por favor, arromba essa porta. Esse é o clamor da minha e da sua geração. Está aqui, não estou tirando da Bíblia, não, estou tirando de uma letra de rock and roll. Alguém, por favor, arromba essa porta e faz uma luz brilhar, porque eu preciso de luz. E o texto da Bíblia responde: por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo em quartos escuros, em masmorras úmidas, aqueles que estão vivendo em quartos de sequestro, na sombra da morte, para brilhar luz, guiar os nossos pés no caminho da paz. Fique em pé, eu quero orar com você hoje de manhã.